Depois eu que sou polêmico. Aí, ó. Pintinho deu a tacada, a branca foi, deu num bico, deu no outro. A tacada não é mais dele, saiu fora. Aí, cai a branca. De novo, cobrinha. Jogou. Parou a bola na caçapa. Bola preta, tá ali. Ele sai da tacada. O Maico chega, mexe na mesa, entrega o taco, cai a bola. A tacada não era mais do cobrinha. Tá aí. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. E hoje eu quero mostrar para vocês que não se ganha sinuca no grito. Até porque se grito adiantasse, porco não morria. Então vamos jogar uma sinuca bonito, vamos jogar para ganhar em cima da mesa e não no tapetão e não no grito. Então, primeiramente eu quero mostrar para vocês a tacada do Pintinho, que ele jogou 3 bolinhas, jogou defendendo e a branca veio, parou aqui e caiu. E daí? Qual é o tempo? É 5 segundos? É 10? Qual é o tempo de ação do jogador? E também quero dar outros exemplos para vocês. Mas começando aqui na tacada do Pintinho. É o apelido do jogador, hein? Ele tira um fininho nesta bola, a branca dá uma tabela, 2 vem. Enquanto a branca vem e bate aqui, para aqui. Ela parou aqui. Ele sai para cá, acabou o tempo de ação dele. Então, se porventura essa bola vir a cair, como aconteceu no vídeo, o que o árbitro, o que os jogadores têm que fazer? Tem que tirar a bola da caçapa e colocar no mesmo lugar. Eu, com mais de 30 anos de experiência, estou mostrando para o pessoal da sinuquinha como que nós fazemos na regra inglesa, que foi definida uma regra através de uma comissão. Então, a bola branca volta aqui no mesmo lugar que estava. Se tiver uma discussão dos dois jogadores, o que o árbitro faz? Ele coloca no meio da discussão. Então, se eu pego e falo, não, ela estava aqui, não, ela estava aqui, o árbitro vem e coloca bem no meio da discussão. Agora, muito bem entendido, né? Isso vai dar polêmica, porque às vezes um jogador vai querer deixar o outro de sinuca de bico. Então, no grito, eu já estou dizendo que não adianta querer ganhar partida. Então, a tacada do Pintinho veio, parou aqui. A partir do momento que ele faz isso aqui, a tacada não é mais dele. Olha aí, parece piada. A tacada não é mais dele, é do adversário. E aí caiu a branca. Também não é uma falta do Pintinho e também não é uma falta do jogador que vai jogar. Não é porque é a vez dele jogar que caiu a branca, ele cometeu uma falta. Não, simplesmente a gente vem aqui, pega a bola branca e coloca aqui. E aí o cobrinha ia ter que dar a tacada aqui. Não foi falta do Pintinho e ele tem que dar a tacada. Então esta é uma questão. Agora vamos para outra questão e eu vou usar o mesmo exemplo. E daí também algumas pessoas me mandaram, né, nas minhas redes sociais uns vídeos e eu quero também estar esclarecendo. Porque não é só as duas tacadas. A do Pintinho com o cobrinha e do Maico com o cobrinha. E sim, tem uma outra questão que eu quero mostrar para vocês. Porque existe uma regra, existe um regulamento e nós temos que cumprir. Porque não adianta. Aí pintou uma outra situação. O cobrinha foi lá, jogou uma bola 8 nessa posição aqui mais ou menos. E quando ele deu a tacada, a bola 8 parou aqui. No que parou ali, tinha mais bolas na mesa. Ele sai da tacada e o Maico chega aqui, talvez sem querer, bate na mesa para entregar o taco. Por que o Maico ia bater na mesa para essa bola cair e favorecer o cobrinha? Claro que ele não ia fazer isso, ele poderia ter entregue o taco por cima. Mas ele involuntariamente foi lá e entregou, simplesmente entregou o taco e esta bola caiu. Só que o cobrinha já tinha saído do seu tempo de ação. Então ele deu a tacada, saiu fora. Nesse momento, como eu falei na parte anterior, a tacada já é do Maico. Caiu o 8, o que acontece? Vamos voltar aqui na caçapa e pegar o 8 e colocar no mesmo lugar. E é o Maico que joga. Então não é falta de ninguém. Assim como eu dei exemplo na tacada anterior, aqui também é igual. Agora nesta mesma questão, já dando sequência, e vamos imaginar que é uma decisão de partida e ficou assim. Vamos fazer um barulhinho? Muito bem, ficou assim.
Agora eu quero simular para vocês. Aí o Maico vem, faz isso aqui, passa o giz no taco, a bola está lá. Quando ele vai se abaixar para atacar, cai a bola 8. O que acontece? O 8 simplesmente volta ali e ele vai dar atacada. Aí vamos imaginar que ele fez isso aqui, ó. Quando a branca correu, caiu o 8 e a branca parou ali, ou a branca caiu. Gente, não é falta do Maicon, eu estou falando do Maicon porque fez parte daquele vídeo. Não é falta de nenhum jogador que deu atacada. Simplesmente a atacada volta, a branca tem que voltar aqui. O árbitro ou o outro jogador vem aqui, pega a bola 8 e coloca aqui no mesmo lugar. Aí tudo bem, não estava aqui, não estava ali. Tem que ter um bom senso, porque eu já falei que no grito o cara não ganha a partida. E a mesma coisa acontece neste caso aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou de sinuca. E isso já aconteceu comigo e acontece com muitos jogadores. Vamos imaginar que essa é a bola 8. Aí eu quero fazer uma graça. A bola está quase dentro da caçapa. Eu vou lá e bato na tabela. Daí serve de exemplo dos vídeos que mandaram para mim. Quando a branca bate na tabela, ela mexe com a estrutura da mesa, principalmente se não for uma mesa boa, né, pessoal? Se não tiver uma boa estrutura no chão, se não for uma mesa de pedra, uma madeira boa, não vai ter muita estrutura e a mesa vai tremer. Vamos imaginar que eu dei essa tacada para dar uma tabela, 2, 3, 4 e voltar ali. Vamos imaginar que fiz isso aqui. Quando eu bati ali, caiu aquela bola. Ou seja, eu vou simular, legal. Bati ali. Quando bateu lá, essa bola caiu. E aconteceu isso aqui. Pessoal, a partir do momento que eu bati na tabela e ela caiu, a tacada vai ter que voltar, porque ela caiu. Nós falamos com eficiência de atrito. E tudo isso é o quê? É uma mexida na mesa, é um paninho, é uma lã. Então, a bola volta ali no mesmo lugar. Mas resumindo, nenhum jogador pode ganhar no grito, existe um tempo de ação, então não existe cera na sinuca. Não adianta você pegar e dar uma tacada e a bola parar aqui, por exemplo, parou dentro da caçapa e você fica aqui olhando para a bola. Não pode, existe um tempo, então sinuca funciona mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu me abaixei, joguei. Parou as bolas, eu fiz isso aqui. Acabou o meu tempo de ação. Não adianta eu querer fazer isso aqui, ó. Jogar a bola. E ficar aqui parado, ó. Isso aqui não existe num jogo de sinuca. E outra coisa, nós sabemos as técnicas de cada jogador. Então, por que nessa tacada aqui, eu levanto, pego o meu giz e saio? E por que nessa aqui, eu vou dar a tacada e vou ficar abaixado aqui, ó, só para dizer que tudo esse tempo aqui é o meu tempo de ação? Não, porque no início do vídeo eu falei que não se ganha nada neste mundo no grito. Pessoal, tem um tempo, vamos respeitar e vamos fazer do nosso esporte cada vez mais bonito sem querer ganhar no grito. Um forte abraço a todos vocês e o vídeo de hoje eu estou mostrando que ninguém leva vantagem ou desvantagens. Vamos jogar o jogo certo, porque a sinuca é o esporte número 1 do mundo. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!